Hoje vamos criar o projeto, então eu vou estruturar aqui a pasta onde vai ficar toda a nossa configuração de arquivos. Vou mandar esse git ignore para dentro dela. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente vai inicializar o projeto Node. Eu vou entrar na pasta server e vou inicializar com o npm init-y, e aí ele vai criar para a gente o package.json. Isso tudo a gente já fez aqui no canal, eu vou deixar alguns cards aqui para você rever, né? Então eu vou inicializar o tsconfig e vamos já estruturar ele. Eu também tenho um vídeo aqui no canal estruturando o tsconfig, então eu vou fazer aqui, descomentar essas linhas aqui do rootd e do outd e deixar false essas outras linhas aqui. Feito isso, a gente já vai inicializar, né? Inicializar não, é instalar as bibliotecas que a gente vai precisar para o projeto, inicialmente, né? Então vamos baixar o Express, vamos baixar o bcrypt.js para fazer a criptografia da senha, o CORS, também vamos baixar o .env e até aqui só isso. Outra coisa que não podemos nos esquecer é de baixar o JSON Web Token para a gente criar o nosso token, né? Então baixa ele e depois a gente vai baixar todas as tipagens. Então baixa a tipagem do Node, né, com arroba, types, barra e o nome da biblioteca. Baixa a tipagem do Express, vamos colocar a tipagem do CORS, a tipagem do JSON Web Token e a tipagem do bcrypt, né, para a gente instalar como dependência de desenvolvimento. Vamos colocar o "-d" no final. Agora já baixamos todas as bibliotecas, né, necessárias. A gente vai partir agora para a configuração do nosso Prisma, né? Então eu tô aqui, né, com a documentação aberta. Eu vou deixar o link na descrição para vocês olharem também. E a gente vai seguir a documentação, porque o Prisma 7, que é a versão atual, ele mudou muita coisa. Então tem muita coisa nova dos Prismas anteriores. Então vamos começar baixando as bibliotecas de desenvolvimento aqui que o Prisma pede, que é o Prisma e a tipagem do PG. Vamos seguir a documentação, não tem erro. Então ou eu vou copiar essa outra linha, que é para baixar as dependências que o Prisma pede, menos a do .env, que eu já tenho, né? Então eu vou colar e vamos baixar essas dependências aí. Pronto, as dependências já estão baixadas. Agora a gente vai para o próximo passo. Aqui ele fala o que cada partezinha faz, né? Então é interessante que vocês leiam aí também. O próximo passo é configurar o nosso ESM para o tipo módulo, né? Para que a gente consiga fazer o import from. Então a gente vai mudar o type lá do package.json para, em vez de common.js, a gente vai colocar o módulo, né? Então type muda para módulo. Pronto, feito isso, a gente vai para o próximo passo. E o próximo passo é inicializar o Prisma ORM. Então a gente faz o comando npx prisma. Esse comando ele vai só mostrar, né, os comandos que a gente tem no Prisma. Então quando a gente roda esse comando, aparece vários outros comandos aqui que ele vem explicando também. Tem a usabilidade, os comandos e explicando no lado o que cada partezinha faz. Então vamos para o próximo passo, que é criar o generator do Prisma. Então é uma pastazinha que a gente vai criar. Eu vou copiar esse comando aqui e a gente já vai colar lá para criar essa pasta, né? Então vamos lá. Eu vou colar aqui e dar Enter. E ele vai gerar várias pastas para mim. Vejam que vai criando ali do lado no projeto algumas pastas como .agent, cloud. Só que a principal que a gente vai prestar atenção no momento é essa pasta Prisma. Dentro dela a gente tem o esquema.prisma. Esse esquema ele tem algumas configurações, né? Aqui o output do nosso generated
E é dentro dele que a gente vai criar os nossos esquemas. E aqui ele já criou para a gente o env, que é onde a gente vai colocar o link do nosso banco de dados. Então o próximo passo é ele gera também para a gente esse comando, o prisma.config. Então a gente observa se ele está exatamente igual ao que está na documentação. Então o nosso prisma.config está aí, ele está com um erro, e para resolver esse erro, vocês importam o env lá em cima e mudam a parte de baixo aí para o env envolvendo com parênteses, né, o database URL, que aí esse erro passa. Necessariamente a gente deixa igual como está aqui na documentação, né? Ele tem o env e envolve com parênteses. Aí aqui ele mostra como é que está o esquema do Prisma, que é o que a gente acabou de ver lá. E aí, que é esse daqui, é o esquema.prisma. Tem algumas configurações já nele. E aí a gente vai para o próximo passo, que é criar o banco de dados. Só que ele pede para a gente colocar o link, a URL do banco, configurar a URL do banco lá no .env, né? Então no nosso .env tem essa URL gigante. Eu vou apagar e a gente vai estruturar a nossa própria URL. Então os passos para estruturar a própria URL, ele diz que começa com Postgres, //. Então a gente vai colocar Postgres SQL, //. E agora vem o nome do usuário do nosso banco, que geralmente é o Postgres. E depois do nome do usuário a gente tem a senha, né? E é a senha que vocês vão colocar, que vocês vão criar quando baixar o PostgreSQL. E depois a gente tem o localhost, que no caso a gente vai utilizar na nossa própria máquina, junto com a porta, que por padrão é a 5432. Aí coloca barra e o nome do banco de dados, que no nosso caso eu vou deixar o banco com o nome de Authentication. Então essa é a estrutura da URL do banco. A gente tem o nome, tem a senha, tem o tipo, né, que no caso é o localhost, que essa é a senha que vocês vão criar aí quando baixar o Postgres. E tem a porta, que por padrão vem 5432 e o nome do banco. Então eu vou abrir o PGAdmin, e vou criar na mão o banco de dados. Então eu vou abrir aqui. Notem que quando eu entrar no server, ele vai pedir a senha. E essa senha é que vocês vão escolher quando baixar o Postgres, beleza? Então olha aí, ele pede a senha, e essa senha é a senha que a gente vai colocar lá no .env. Então coloquei a senha e aqui ele lista para mim todos os bancos de dados que eu tenho. Veja que eu não tenho aquele banco de dados que a gente está criando, né? Que é o Authentication. Então eu vou criar na mão aqui esse banco. Só create database e aqui eu coloco o nome dele. No caso eu vou colocar Authentication. Vejam também que tem outras abas aqui, e a gente não vai precisar mexer nelas. A gente vai deixar do jeito que está. Tem essa parte SQL, que é o comando que vai ser executado por baixo dos panos para criar o banco. Então a gente vai clicar em Save, e aí ele cria para a gente o banco de dados. Então tá aqui o banco já criado. E se a gente for aqui no PostgreSQL 18 e nas propriedades, a gente vê algumas partes que a gente vai utilizar para criar a URL, né? Que no caso é o hostname, que é o localhost que a gente usou, que é exatamente aquele ali. A gente vai ter também a porta, que é a 5432, que é aquela dali. E a gente também vai ter o username, que é o Postgres. Que no meu caso eu coloquei PostgreSQL, mas na verdade é Postgres. Então eu vou tirar essa parte do QL e deixar só o Postgres. E a senha, vocês colocam a senha de vocês, aí né, volto a repetir. Então a gente já viu aqui como é a estrutura da URL que o Prisma pede. E agora eu vou criar algumas outras variáveis de ambiente que a gente vai utilizar, que no caso vai ser a porta. Eu vou criar o port, vou colocar como 8080. E vou criar também o JWT Secret,
que é a senha segura que a gente vai utilizar para criar o nosso token, né, do JWT. Então, coloquem uma senha forte. Eu coloquei só uma senha segura, não é uma senha muito segura, porque é o que a gente vai utilizar para proteger nossas rotas. Então, tem que ser uma senha mais forte do que essa, né? Então, vamos para o próximo passo do Prisma. O próximo passo é esse comando que criaria o nosso banco de dados, né? Só que a gente já criou na mão, então mesmo assim eu vou rodar esse comando. Só para vocês verem, né? Então tá aí, ele disse que criou o banco de dados e tudo mais. Então vamos para o próximo passo, que é criar o nosso modelo, né? Deixa eu voltar aqui. Volto para o banco de dados. Vocês vejam que a gente já finalizou a criação. E o passo 5 é criar o nosso primeiro modelo, que no caso eu vou pegar esse daqui, o do usuário, como base, né? Então a gente vai no esquema.prisma e abaixo dele, aqui nas linhas abaixo, a gente vai criar as nossas tabelas, digamos assim, né, do banco. Então eu vou pegar como exemplo essa daí, vou Ctrl C, Ctrl V, e eu vou modificar aqui para nossa necessidade. No caso eu vou deixar o ID, o e-mail, o nome eu vou criar a interrogação porque ele é obrigatório. E aí eu vou criar o age, que é a idade, vai ser do tipo int, do tipo int. E a gente vai ter também a senha, que vai ser do tipo string. Deixa eu ver, string. E eu vou organizar aqui para deixar tudo um abaixo do outro. Deixa eu ver. Beleza. Eu vou criar também dois outros campos, que vai ser o created_at, que é para pegar a data de criação desse usuário. Então, para a gente criar ele, a gente vai usar o default. Espera aí, não é aqui o default. A gente vai utilizar o delta time, o date time no caso. E o default vai ser o null, né? Default null, que assim que criar ele já registra no banco. E aí a gente vai ter o updated_at, que é a data de atualização de dados desse usuário. No caso, se futuramente a gente quiser criar rotas de atualização, né? Então, feito isso, a gente já tem o esquema de usuário completo para a gente utilizar no nosso projeto, né? A gente vai só precisar desses dados mesmo aí. Agora o próximo passo é inicializar a nossa primeira migração, que no caso é pegar o que a gente criou e mandar para o banco de dados. Veja que aqui no banco a gente não tem nenhuma tabela. Se eu apertar aqui, ó, não tem nada. Então a gente vai utilizar a migration para mandar do projeto para o Postgre. Então eu vou copiar esse comando e vou colar no terminal aqui. Colar, vou clicar Enter e esperar a migração terminar. Então a migração terminou, foi feito com sucesso. Então a conexão do Prisma com o Postgre está certa, né, que não deu nenhum erro. E ele criou para a gente uma pasta Migrations aqui do lado. Então se a gente for lá no banco, vocês vão ver que a gente já tem a nossa tabela de usuários, né, com as nossas colunas. Eu vou abrir aqui e tem todas as colunas que a gente criou. Então, para o próximo passo aqui do Prisma é para criar o Prisma Client. Esse Prisma Client ele é muito importante para a gente fazer as nossas manipulações do banco, né? Então a gente vai precisar dele. Então vamos usar o npx Prisma Generate. Ele vai criar para a gente a pastinha Generated, que está aqui, ó, Generated, e com alguns arquivos e pastas. Então a gente não precisa se preocupar em entender tudo. A gente só vai precisar entender que a gente vai precisar do client dessa pasta para fazer as manipulações, né? Então, para o próximo passo seria criar aqui o lib prisma.ts. Então, eu vou criar dentro da pasta src,
que é onde vai ficar todo o nosso projeto. Então eu vou criar aqui a pastinha SRC dentro de server. SRC, e dentro da pasta SRC eu vou criar outra pasta chamada lib. E dentro de lib eu vou criar esse arquivo que está pedindo aqui no Prisma, né? Que é o Prisma TS. Então, Prisma TS, crio esse arquivo e mando todo esse código para ele. Só seguindo aqui a documentação que dá tudo certo, pessoal. Então aí ele deu um erro ali que a gente vai resolver já já. E aí a gente também tem um erro aqui no tsconfig que a gente vai resolver. Vamos lá. Esse erro do tsconfig é porque ele não está reconhecendo a nossa pasta SRC, então a gente tem que incluir ela aqui. Então a gente vai usar o include, só que antes da gente utilizar o include, eu preciso mudar o output aqui do esquema.prisma para que ele crie o generator dentro do SRC. Então eu coloco o SRC ali no output. E agora, depois que a gente for gerar de novo, ele já vai para dentro do SRC. Então aqui a gente coloca SRC barra asterisco asterisco barra asterisco.ts. Isso ele faz com que todos os arquivos .ts sejam incluídos dentro da pasta SRC. E aí a gente faz o exclude, que no caso a gente vai excluir o node modules e a pasta dist. Então aí já está configurado e o erro desapareceu, né? E aí para o Prisma dar certo, o Prisma.ts, a gente tem que gerar de novo o nosso generator, que ele vai agora para dentro do SRC. Então roda o comando, né? Tipo, não é esse daí. Eu coloquei um D ali, é generate. Então aí ele criou, vejam que foi lá para dentro da pasta SRC agora. E agora tá certo. Aí eu vou excluir esse outro aqui que tá fora, que a gente não vai precisar dele. Então ainda tá dando erro, eu só preciso ajeitar aqui a importação. Então eu apago e importo novamente. Na parte do .generate prisma client aqui. .js. Aí o erro para. Por exemplo, vocês quando forem criar um projeto novo, vocês já configuram o tsconfig e o output para que não fique dando esse erro já de cara, né? Para não ficar fazendo esse rodeio todo que eu fiz aqui. Então aí a gente tem o client que a gente vai utilizar para manipular os dados do banco. E é isso aí. Agora o próximo passo seria manipular, né? Só que a gente vai fazer isso na próxima aula, quando a gente criar nossas rotas, que aí a gente vai precisar manipular. Agora a gente vai só estruturar nosso servidor, né, que está faltando. Então eu vou dentro da pasta SRC e vou criar o app.ts. Aí dentro eu vou configurar o servidor. A gente já sabe, eu vou deixar nos cards, né, se você quiser ir ver outras aulas que estão bem mais explicativas. Então aqui eu só exporto o Express, importo o Core, né? A gente vai precisar dele porque futuramente vamos fazer um front-end para esse projeto. E aí a gente vai criar a instância, né, do Express. Vamos configurar os middlewares, que no caso é o middleware do Cores e do JSON, para que a gente consiga compartilhar dados da API via JSON, que ele consiga reconhecer, né? E depois disso é só usar o listing para iniciar o servidor. Só que aí a gente precisa do .env, né, para pegar a porta que a gente criou no .env. Então importa o .env e configura ele. Configura com .env.config. Agora aqui dentro a gente faz a constante port e ela vai receber o process.env.port, que é o nome da variável de ambiente, né? Então a gente coloca o port ali e junto com a função de callback, que vai retornar para a gente a mensagenzinha que o servidor está rodando. Então a gente vai criar ela aqui, servidor rodando na porta, e colocar a variável de ambiente, né? Port. Pronto, feito isso, a gente já tem o servidor feito aqui, configurado. Vou só criar aqui o script, que é o que a gente vai utilizar para inicializar o servidor. Então eu vou chamar ele de dev.
E vou colocar o comando npx tsx --watch. Escrever o watch. E o caminho, né, do nosso arquivo principal, que é src/app.ts. Então com isso a gente já consegue rodar o servidor. Então eu vou abrir aqui o terminal, eu vou rodar o npm run dev. E aí ele já inicia sem nenhum erro, né? O servidor já inicializou. E agora eu vou criar outro script, que é o de build, né? Então vai ser só um build, que é um TSC. Se você não precisa criar ele não, né? Se você quiser só colocar o TSC no terminal também dá certo. Mas eu vou criar a variável build, que aí fica bem explicativo. Aí roda o npm run build, que ele já builda o projeto. Aí ele gera a pasta dist, que está com todo o nosso projeto buildado, todo o nosso projeto convertido em JavaScript. Web.javascript, a lib também está com Prisma JavaScript e o generator está com todos os arquivos JavaScript. Então, para essa aula, só a gente criou o projeto, configurou o Prisma e também a gente criou o nosso servidor. Então, vamos para a próxima aula.